Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 6 e nessa aula, o momento mais esperado, a chegada do símbolo do nível 1. Digamos que esse símbolo ele é o mais potente de todos, tá? E é ele que vai fazer você sentir o que realmente é importante no reiki. Uma das coisas, né? Mas eu acredito que ele vai abrir muito as portas para você. Eu quero trazer a você aqui o conhecimento de como esse símbolo pode te ajudar, tá? No decorrer da sua estada, do seu treino, né? Do seu trabalho com o nível 1. E deixar claro que esse aqui é o curso Reiki nível 1. E o método é japonês tibetano, Usui, tá? E eu quero trazer isso a você de uma forma bem fácil de entendimento, tá certo? Bom, não sei se você tem conhecimento, mas hoje em dia, com essa facilidade que nós temos com a parte do mercado digital, né? Esse acesso fácil que nós temos a todas as informações, faz com que nós tenhamos acesso ao símbolo do Reiki. Então, para você, muitas vezes, não vai ser algo tão... verdade que é o Shokurei, o símbolo do nível 1, para você pode ser que não seja, né? Porque você já viu esse símbolo por aí. Só que eu quero trazer uma informação a você. Se você está chegando agora aqui, não utilize esse símbolo de maneira desvairada. Não utilize esse símbolo de maneira como se fosse nada, tá? Tenha respeito, tenha ética, muito importante, tenha moral, porque tudo isso fará com que o símbolo seja bem utilizado. E uma coisa mais importante ainda, esse símbolo ele só pode ser utilizado se você tiver a iniciação. Tá? Você vai ver que no decorrer deste vídeo eu vou colocar senhas. Vou colocar senhas nos vídeos, somente nesse. E essas senhas formam a palavra que você vai colocar para mim no vídeo de conclusão. Tá? E essa palavra será a senha para que nós possamos fazer a iniciação em você. Tá certo? Então, assim, tenha educação. Isso é o mais importante para fazer a utilização desse símbolo aqui. Bom, o que é o Shokurei? Para você ter uma ideia, Shokurei é um mantra, então é um som. E o desenho, quando a gente faz o desenho do Shokurei, chama-se Yantra, Yantra, com Y no começo. Então tem o mantra, que é o Shokurei, e o Yantra, que é o desenho. Tá? Esse desenho, eu vou deixar aqui, vai estar em algum lugar aqui desse vídeo, tá? Eu não sei como que vai ficar disponível aqui, mas você vai entender que ele começa com um traço lá em cima, ele desce e você faz 3 voltas no sentido anti-horário, cruzando o risco do meio, no sentido anti-horário. E assim, esse símbolo ele tem raiz taoísta. Então, assim, quando eu falei lá atrás, não vou lembrar o número do vídeo, mas quando eu falei na aula, onde
O Zui, ele redescobriu a técnica Reiki, é sobre isso. O taoísmo é muito antigo. Tá? Então, o que você precisa entender? É de raiz taoísta. Esse símbolo, ele abre um canal. Quando você faz esse símbolo, ele acessa o seu inconsciente. Tá? Então, assim, nesse nível 1, você vai fazer o símbolo e vai fazer com que você consiga ter acesso ao seu inconsciente. Então, você pode ter diversas sacadas, diversos insights que vão te ajudar a relembrar de algumas coisas e até trazer sua autocura. Essa é a sacada. Ele é sagrado e desperta a sabedoria. Então, assim, a partir do momento que ele desperta a sabedoria, eu vejo que a sabedoria está ligada a tudo na vida. Você tem que saber, você tem que ser sábio para realizar suas coisas. Tá? Ele desperta isso, é muito importante. Digamos que ele, como eu falei lá no começo, ele é o mais poderoso. E ele potencializa a energia que está dentro de você. Certo? Por isso é importante dividir em níveis o Reiki. Porque em cada nível você vai receber um símbolo. E você vai se adaptando a essa energia. Então você vai receber isso aqui, você vai sentir a vibe dele, você vai ver a força dele. Certo? Então essa é a sacada do negócio. E ele é sempre desenhado no sentido anti-horário, tá? Você vai ver no vídeo aí, acho que você vai ver no sentido horário, mas ele é no sentido anti-horário. Prestar atenção nisso daí, tá? Quando você trabalha com ele, a gente pede para a pessoa realizar na palma da mão o desenho. Certo? 3 vezes. E mentalizar. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Vamos supor que você não queira fazer o desenho, mas você mentaliza o desenho na sua cabeça e recita mentalmente a palavra Shokurei. No caso, o mantra, né? Pode também. Quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Você pode fazer com a língua. Vamos supor, você chegou num lugar que você está sentindo que está pesado. Você pode colocar esses símbolos no local, com os olhos, muitas vezes com a língua mesmo, desenhar com a língua. Né? Porque você vai chegar num lugar, muitas vezes o pessoal ali não está ligado que é, né, Shokurei e tal, você começa, né? Não precisa disso. Tá? Então é legal, é interessante você saber que dá para se fazer isso. Eu costumo dizer também nos meus cursos que toda vez que você chegar para fazer um curso, fazer um atendimento, na sua sala você pode fazer o símbolo, e esse símbolo ele ajuda ele ajuda a purificar, né? E ajuda a tirar ali os resíduos negativos que estão no ambiente. Tá? Então é legal. Eu não sei se você está chegando agora aqui, tem a aula anterior. E a aula anterior eu falei que você, junto com os trabalhos de autolimpeza, você pode fazer o símbolo Shokurei do seu tamanho. Você pode fazer o símbolo Shokurei do seu tamanho e entrar nesse símbolo. Isso vai ajudar muito você a fazer uma autolimpeza também. Tá? E tirar tudo que está negativo aí em você. Uma outra coisa que dá para você fazer é fazer o Shokurei nos alimentos. Você pode fazer o Shokurei na sua
na água que você bebe, se você administra medicamentos, enfim, você pode fazer o Shokurei, tá? Isso faz com que a absorção melhore, muitas vezes tire um pouco de cargas energéticas negativas que estão naquele alimento. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, se na sua família a pessoa que faz o alimento gosta de gritar muito quando faz o alimento, de falar palavrões, antes de comer, só com o olhar você mentaliza o Shokurei, 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 tudo dentro do seu coração. Entendeu? Isso aí já vai abrir um caminho absurdo de melhoria, tá? Animais, plantas, né? Muitas vezes a planta está caidinha e tal, pega lá, faz um Shokurei nela, tira toda aquela nhaca, né? Nhaca que está no lugar, tá? Muitas vezes dores que você sente, você faz o Shokurei naquele lugar, tá? Se você mentalizar, muitas vezes fecha os olhos, né? Naquela posição de gacho, você pode mentalizar o Shokurei na sua cabeça, o Shokurei no seu peito, o Shokurei no seu umbigo, só mentalizar, não precisa mais que isso. Você entendeu? Então, assim, existe a possibilidade de utilizar esse símbolo desta forma, e ele é o canal de ativação que você tem com a energia Reiki no nível 1. Toda vez que você for fazer a autoaplicação, você faz a ativação na sua mão. Mentaliza, e não precisa ficar recitando 3 vezes, não. Faz o símbolo, ou melhor, não precisa desenhar 3 vezes. Desenha, Shokurei, 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 só que mentalmente. Tá? Não precisa ficar falando em voz alta. Uma curiosidade que eu queria trazer a você sobre o símbolo Shokurei é que existe uma mandala chamada Buda Amida. Mandala Buda Amida. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar o desenho dela aqui nesse vídeo também, mas você vai ver que existe o Shokurei nessa mandala, e essa mandala é antiga pra caramba, tá? Então, assim, por que eu estou trazendo toda essa informação para você? Porque muitas vezes a gente acha que foi algo, pensando na história que eu falei lá para você, né? E começa a fazer sentido, no sentido de que foi canalizado muitas vezes pelo Zui, mas na verdade já existia esse símbolo numa outra ocasião. Então, quando existe aquele confronto que eu falei de controvérsias, né, de histórias e tudo mais, nesse momento faz sentido, porque é um símbolo que existia já na parte taoísta. E nessa mandala também já existia. Então, assim, quando você pensa nisso, você fala, realmente faz sentido que muitas vezes não tenha sido canalizado isso daí. Tá? Pode ter sido um lapso de memória, ele conseguiu reviver alguma coisa que ele viveu em outra vida, muitas vezes, né? E trouxe isso daí pra gente. Mas, né, fica aqui o nosso respeito, com certeza, não tem, sem sombra de dúvidas. Tá certo? Então, entendido? Lembre-se então, hein? Tudo que eu falei no início desse vídeo. E vamos para o próximo agora, que a gente está chegando no finalzinho, e eu aguardo você lá no próximo para saber um pouco agora aí do mantra Om Mani Padme Hum.
vou explicar para você como que funciona esse mantra e como que você pode utilizar esse mantra para potencializar ainda mais todo esse processo energético com o Reiki. Vamos que vamos? Até lá!